Olá, tudo bem? Tô aqui com mais um vídeo do nosso propósito dos 40 dias no deserto. Para quem não me conhece, me chamo Alexandra e hoje eu vou estar trazendo uma palavra sobre provações. Essa palavra, a gente tem uma cena muito inadequada do que realmente significa. A gente imagina Deus com papel, uma caneta na mão, anotando tudo que a gente faz de errado, tudo que a gente faz de certo, as coisas que conseguimos suportar e as que não conseguimos, enfim, mas a aprovação em si, ela não é isso que ela representa. A aprovação, na verdade, é um momento que passamos de dificuldade, de tribulação, de provação, para que Deus, ele nos conheça e para que nós sejamos lapidados, para que nós também nos conheçamos verdadeiramente. A gente não consegue enxergar as nossas falhas, os nossos erros, se nós não estivermos de frente com Ele. A gente só nos conhece verdadeiramente quando passamos por esses momentos, quando passamos por dificuldades. E daí a gente revela aquilo que há dentro do nosso coração. Da mesma forma, quando passamos por uma dificuldade, nós sabemos quem é nosso amigo, quem está ali próximo de nós. Assim é conosco mesmo. Quando nós passamos por um momento de dificuldade, aí que nós revelamos de verdade quem somos nós. O que nós precisamos mudar, né? E é por isso que acontecem essas coisas em nossas vidas. Nós precisamos passar por esses momentos para que isso seja revelado, para que aquilo que está dentro de nós seja revelado a nós e nós sejamos transformados, santificados e purificados pelo Senhor. Da mesma forma que o ouro, ele vai para o fogo para ser lapidado, assim é a nossa vida na presença de Deus. Nós temos que ir para o fogo para sermos lapidados, para sermos santificados na presença de Deus. E há uma grande diferença do incrédulo e do cristão verdadeiro, daquele que segue na presença de Deus, que crê e que busca viver isso diariamente. Eu digo incrédulo porque às vezes a gente usa a palavra do mundo, mas as pessoas que estão dentro da igreja são as que já ouviram a palavra, são essas que precisam ouvir destas palavras, porque já ouviram e já conhecem, mas continuam praticando as mesmas coisas erradas, continuam praticando o pecado. E isso é incredulidade. Então eu quero trazer essa representação do incrédulo para o que crê verdadeiramente e para o que segue aquilo que ouve, para aquele que obedece às palavras do Senhor. O incrédulo, ele recebe do mesmo tratamento, ele passa pelas mesmas provações, ele passa pelas mesmas dificuldades. A diferença é como ele reage a isso. O incrédulo, ele não sabe como reagir a tais situações, ele nem mesmo entende porque passa por tais dificuldades, acaba murmurando, acaba se queixando das coisas que está vivendo e às vezes até mesmo culpando a Deus por tudo aquilo que ele está vivendo, se sente completamente injustiçado por aquilo e não sabe como reagir a tais coisas, não sabe como reagir a essas situações e acaba se afundando mais ainda. Mas o cristão, o crente fiel que segue e obedece, ele, quando passa, já entende que é algo que Deus quer falar. Ele já compreende que é um momento que ele precisa passar. Ele já compreende que é uma situação que todos vivem e permanecem adorando. Então a diferença, há uma grande diferença do incrédulo para o cristão nas provações. Eu gostaria de ler ali com você que acabei nem lendo. Lá em Romanos, no capítulo 6, no versículo 23, que diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus nosso Senhor. Aqui está dizendo, né, que o pecado, ele nos leva à morte. Se nós permanecemos na incredulidade, sabe, não abrimos os nossos olhos para fazer verdadeiramente a vontade de Deus, o que nós vamos encontrar no fim dessa caminhada, mesmo que você tenha passado por muitas dificuldades e tribulações nessa vida, mas que ainda assim permaneceu na incredulidade, o fim desta vida é a morte. O fim desta vida é o mal, sabe? Você vai receber daquilo que você plantou a vida toda. Mas nós, cristãos, também não teríamos direito a isso. Nenhum de nós tem direito teríamos direito à salvação. Nenhum de nós, pela lei,
somos aprovados diante de Deus. Deus, ele não está lá com uma caneta para aprovar ou reprovar alguém. Porque, na verdade, se colocássemos no papel, nenhum de nós seríamos aprovados. Nenhum de nós teria direito. Mas Deus, ele nos deu o dom gratuito. Ele nos deu sem nada em troca. O dom gratuito, que é a vida eterna. Ele nos deu esse dom gratuito. Mas para que nós recebamos desse dom gratuito, nós precisamos nos colocar na presença dele. Nós precisamos crer verdadeiramente e obedecer às suas palavras. Não ficar só com isso nos dias de culto, sabe? Não só chegar para ouvir, mas não se alimentar daquilo que está sendo ouvido, mas verdadeiramente ser transformado e se deixar ser lapidado pelo oleiro, que é o nosso Senhor. Eu gostaria de ler com vocês também lá em Salmo, no Salmo 139. Salmo 139, versículo 22 e 23. Perdão, 23 e 24. Que diz assim: Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. E vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Então aqui está confirmando, né, que o Senhor, ele nos prova e nos faz passar pelo fogo para que sejamos lapidados, para que sejamos purificados, transformados e para que isso nos leve à vida eterna, para que ele nos tire dos caminhos maus. E aqui era uma oração que estava sendo feita, na verdade, né? E eu quero dizer que deixe-se ser transformado, né? Deixe-se ser transformado por Cristo. Deixe-se ser lapidado por Cristo. Agora que você já sabe o que é aprovação, então viva os momentos difíceis em paz. Viva as tribulações da vida glorificando a Deus. Porque se nós estamos passando por isso, é mais uma oportunidade que Deus está nos dando de ser transformados mais ainda, de ser purificados mais ainda e santificados mais ainda na presença dEle. Ainda que nós passemos dificuldades, ainda que passemos chorando, ainda que passemos com aquela dor, mas tudo isso é para sermos glorificados na presença dEle. É para que sejamos glorificados pela presença do nosso Deus, para que Ele habite em nós por completo. Então permita-se ser lapidado por Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Essas são as palavras que eu gostaria de te deixar nesta manhã. Que Deus abençoe grandemente a ti e tua família. Fica com Deus, fica na fé e bora lá. Vamos vencer essas batalhas. Vamos vencer para que sejamos salvos em Cristo. Amém? Até a próxima.